Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva neste canal, ative o seu sininho para você estar recebendo as novas notificações, pois toda semana posto novos conteúdos. Vamos a mais um conteúdo abençoadíssimo da Palavra de Deus. Livro Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esta palavra é extraordinária, maravilhosíssima, esta palavra. A vida cristã é uma corrida de resistência e depende de perseverança e um alvo para que seja mirado constantemente. E Jesus é apontado nesta carta como o alvo do cristão. Veja que ele diz assim: olhando para Jesus. O escritor aos Hebreus, do começo ao fim, ele enaltece, ele glorifica a pessoa do Senhor Jesus, tanto a sua pessoa, a sua divindade, quanto a sua humanidade, quanto o seu ministério. Ele coloca Jesus superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué, superior a Davi e superior a Melquisedeque. Então, o propósito da carta aos Hebreus é colocar Jesus Cristo no seu devido lugar, no centro de todas as coisas. Então aqui ele diz assim: olhando para Jesus. Eu quero estar falando hoje sobre a supremacia de Cristo. Qual o papel Jesus ocupa da sua vida? Qual é o seu lugar de destaque que ele deveria ter em nossas vidas? Veja, e aqui eu quero estar compartilhando 3 aspectos nesse versículo. Primeiro, ele coloca Jesus como o autor da nossa fé. Hoje é moda ser cristão. Hoje todo mundo diz ser cristão. Porém, o aspecto, o perfil da vida cristã deve estar pautada na palavra de Deus. E Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo. Apesar de no capítulo 11, o escritor destacar aqui várias mulheres e vários homens de Deus, chamando de heróis da fé, ele olha para Jesus como exemplo maior, aquele que serviu ao Senhor, ao seu Pai, e realizou tudo aquilo que estava estabelecido para ser realizado. E primeiro ele destaca aqui Jesus como autor da nossa fé, criador da nossa fé. Hoje está em ascensão o indivíduo ser chamado de cristão, ser aplaudido, ser enaltecido, ser paparicado. Porém, nós precisamos adorar o Criador e não a criatura, adorar o abençoador e não a bênção. Não é o nosso papel adorar os nossos talentos, adorar a nossa habilidade. Não, nós adoramos o autor da fé, nós não adoramos a fé. A fé na fé é chamado de fideísmo, isto é idolatria. Nós devemos adorar o autor, o criador da nossa fé. Ele destaca também Jesus como o aperfeiçoador da fé. Veja que ele diz assim: autor e consumador da fé. O aspecto aqui de consumador é o perfeitor, o capitão, aquele que assume a liderança. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, a nossa fé ela é lapidada, ela é esticada, ela é trabalhada para que possa crescer. Jesus é o seu capitão. Se ele é o seu capitão, ele está no comando, ele está estabelecendo o que deve acontecer na sua vida. Hoje vivemos numa era
do determinismo, do triunfalismo. Hoje vivemos na era do coloca Deus sobre a parede, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Epa, o capitão, o aperfeiçoador, quem está trabalhando a nossa fé é o Senhor Jesus. E Ele tem a última palavra. Um terceiro aspecto aqui de Jesus Cristo como nosso modelo, Ele é o Senhor da nossa fé. Isso mesmo, Ele é o Senhor da nossa fé. Já aproveita esse conteúdo, não perca o seu tempo, já deixa aí o seu like para que esse conteúdo seja propagado para mais alguém. Ele é o Senhor da nossa fé. Veja que diz assim, veja que a última parte do versículo diz assim: e assentou-se à destra do trono de Deus. O lugar à destra do Pai é direito legal de Jesus, porque como Deus, como Filho, como um homem, Ele foi e é perfeito. Sua obra é perfeita, sua natureza é perfeita, seu caráter é perfeito, seu poder é perfeito, seu ministério é perfeito. E Ele assentou à destra do Pai. Morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e hoje Ele assume o lugar de sacerdote, de sumo sacerdote, e o Rei, e o autor, e o consumador da nossa salvação. Então o que nós temos que tirar como lição desse versículo é que a nossa visão deve estar sempre em nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem, para onde você está olhando? O que te trouxe à vida cristã? Quem te conduziu à vida cristã? O que está te motivando a ser cristão? São as bênçãos? São os dons? São os talentos? Ou é porque é famoso hoje ser chamado de cristão? A nossa visão deve estar sempre sendo o Jesus, tem que ser sempre o alvo, o centro, o Senhor, o mestre e o guia da nossa fé. Então, quando Pedro, em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 34, há uma experiência ali com o apóstolo Pedro e os discípulos. Quando eles estavam no barco e eles viram Jesus caminhando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. E quando Pedro se ofereceu a caminhar sobre as águas, Jesus chamou o apóstolo Pedro para caminhar sobre as águas. Enquanto Pedro estava caminhando sobre as águas, olhando para Jesus, ele se manteve de pé. Quando ele olhou para os ventos, ele afundou. Da mesma forma, é quando nós caminhamos na trajetória da nossa vida, na corrida da nossa vida, e olhamos para os problemas, para as adversidades, para outro personagem que não seja Jesus, nós naufragamos. Então, um conselho para você é: atente o seu olhar para Jesus, até que a fé nos leve à perfeição, até que a fé nos guie à intimidade, a um lugar de comunhão perfeita com Jesus e o alvo da fé seja cumprido, que é a plena salvação no Senhor Jesus. Que neste dia tão especial, Deus te abençoe.